Paz do Senhor, abra as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. A epígrafe do texto vai falar: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é dos feitos de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu os livrarás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão não estava entendendo. Deus deu a estratégia certa para ele. Primeiro, ele não estava malhando trigo no lugar certo. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é local de vinho, de uva. Mas trigo é na eira. Mas ele estava malhando trigo na eira. Isso era uma estratégia. Deus estava dando estratégia porque o exército inimigo, quando vinha para tentar destruir até mesmo a vida de Gideão, não o encontraria. Mas Deus o pouparia, porque Deus tinha uma batalha para que ele pudesse vencer. E Deus não iria vencer uma batalha pequena, era uma batalha grande. Eles viriam em multidão, como um bando de gafanhotos. E a Bíblia diz que Gideão foi como se ele colocasse a mão na cabeça. Ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, porque tudo isso nos sobreveio. Ele não entendia a dimensão de Deus. Os midianitas oprimiam Israel por 7 anos, por desobediência e afastamento do povo de Israel dos planos de Deus. Mas Deus sempre quer restaurar o seu povo, trazer de volta para o seu querer. Deus nessa manhã vos diz: eu quero te restaurar, trazer de volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Eu tenho algo grande na tua vida. Se a opressão está vindo de encontro à tua vida, eu sou o Deus de paz, sou Jeová Shalom, o Deus de paz que muda as circunstâncias adversas. Gideão não foi enfrentar, não foi qualquer batalha, mas foi uma batalha que o Senhor mostrou que iria fazer a diferença. Quando Gideão apresentou as pessoas que ele tinha,
o Senhor disse, isso aí é muito, isso é muito. Eles vão imaginar, vão dizer, foi nós que vencemos, porque o nosso exército era grande, era forte, poderoso, e irão se sentir o maioral. Desce as águas, Gideão. E cada um deles foram tomando, uns deles foram tomando como o Senhor ordenou, colocando água na boca, na mão e na boca, e os outros não colocaram. E Gideão foi separando aqueles que o Senhor designou, O propósito do Senhor era só alguns. E ficou diminuído. A quantidade era grande, diminuiu bastante. Aí Deus disse, não, ainda está muito, eu quero menos. E no final ficaram só 300 homens. Deus, Ele não está contando com homens que se acham no pedestal, que pode executar, que está além das possibilidades. Quem está além de tudo é o nosso Deus. É o nosso Deus que faz, que executa, que trabalha, que dá vitória. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, se nós não nos apegarmos aos braços do Senhor, não confiarmos que o Senhor pode dar vitória, mesmo diante de uma grande multidão, pode vir em bando, pode vir como um gafanhoto imenso, mas Deus é aquele que vai mudar a situação. Os bandos dos midianitas vieram como um gafanhoto, vieram de uma forma imensa, eram vários, eram muito numerosos, mas Deus fez tocar a buzina, toca a buzina, louva ao teu Deus, proclama ao teu Deus, adora o teu Deus, é através da adoração, é através do louvor, é através da busca incessante pela sua palavra que Deus vai te dar vitória. Adai que derrevassuri me camanassia, diribite plevassuri me camanai. As batalhas que parecem improváveis, Deus vai mostrar que são prováveis, que são batalhas que haverá solução. O que eu não posso solucionar, os homens não podem solucionar, mas quando eu olho para cima, há alguém que pode solucionar. O nosso Deus, Ele está nos céus e faz tudo que Ele apraz. Deus, Ele se agrada daqueles que o buscam, os que o buscam de dia e de noite, que não cessam de clamar, que não cessam de pedir. E o Senhor falou para Gideão, aquele que eu disser, este contigo irá, este irá, mas o que eu não disser também não irá. Temos que ouvir a voz de Deus. Se Deus disser, é esse caminho que você tem que trilhar, é esse caminho que você tem que trilhar. Não existe outro caminho além do que o Senhor designou. Se o Senhor traçou, é por aqui, é por aqui. Gideão, para escolher, disse, os covardes e medrosos voltem. Por isso que ficou uma quantidade pequena. E Deus disse, não, essa quantidade está grande, eu quero menor. Para que o povo não possa achar, foi eu pelas minhas mãos, pelos meus armamentos, que consegui vencer a batalha contra os midianitas.
Jerubbaal, que era Gideão, fez a diferença. Ele obedeceu o que o Senhor mandou. Gideão poderia dizer a Deus: Deus, o Senhor sabe que na minha pouca experiência ou na muita experiência, eu tenho visto que para poder vencer batalha, precisa ter um exército maior do que o que está vindo. Mas Gideão não pensou assim, ele sabia do poder glorioso de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande, tão tamanho, tão poderoso, que quando eles começaram a pelejar, os inimigos estavam vindo contra os midianitas, estavam vindo contra o povo de Israel e estavam se degladiando um ao outro, estavam se cortando um ao outro, combatendo com eles próprios e se destruindo. Só quem faz isso cega a visão do inimigo para fazer até coisas contrárias a Deus. Deus é aquele que tem algo grande na sua vida. A sua luta não é carnal, não é contra carne nem sangue, não é contra ser humano. A sua luta é espiritual, é contra os principados, potestades e dominadores do ar da maldade. Pode os dominadores do ar da maldade, os principados, potestades, vir de encontro ao povo de Deus, mas Deus é aquele que nos guarda, que está nos protegendo com os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, os livra. Então Deus tem livramento para a tua vida, Deus tem livramento para a tua história, Deus tem livramento para a tua situação. Gideão se achava incapaz, ele se achava o menor da sua família. Ele disse: Deus, como foi que o Senhor me escolheu? Mas Deus não pega as coisas grandes, Deus pega as coisas pequenas. Ele pega as coisas que parecem que não são para aniquilar as que são. Algumas pessoas querem compreender os propósitos de Deus pela sua sabedoria, pelo seu entendimento. No meu entendimento, no seu entendimento, no nosso entendimento, parece que as coisas não vão fluir. Pelo contrário, Deus vai fazer fluir tudo. Tudo vai acontecer no seu tempo. O tempo de Deus não atrasa, não falha. O tempo de Deus vem no tempo certo, oportuno. Quando vemos Deus agir, não compreendemos e dizemos: o que é que está acontecendo? Eu imagino Gideão olhando e um exército midianita, um soldado midianita lutando contra o outro. E ele dizendo: o que é que está acontecendo? Aí ele disse: eu sei, é a mão do meu Deus que está agindo. Gideão, imagine Gideão dizendo: é a mão do meu Deus que está batalhando, porque nós não pelejaremos como nós querer, mas é o Senhor que peleja pela sua igreja. É o Senhor que ele peleja pelo seu povo.
que nós temos que fazer é orar, clamar, pedir, suplicar. E no tempo certo, Deus faz tudo voltar ao normal. O que parece caso terminal, Deus vai mostrar que a sentença é dele. Vai mostrar que pode realizar o impossível. A labor que mandava suri me deplacear. Eribite plava suri me camanto ite forcanai. Eio remendo remendehaia se. E os dois principais reis dos exércitos dos Midianitas, Zeb e Salmuna, foram perseguidos e mortos. Eles não conseguiram vencer. A Bíblia diz que os midianitas foram mortos e impressionante que a terra ficou sossegada por 40 anos. Em meio à opressão, em meio à dificuldade, à adversidade, chega um tempo que Deus age e nós ficamos perplexos, dizendo como é que tudo isso aconteceu. Deus é aquele que ainda trabalha pela vida do seu povo. Se parece que tudo está inacabado, inoperante, que não vai acontecer, se preocupa não. Deus vai fazer acontecer. De uma banda ou de outra, Deus pode atuar. Deus levanta homens e mulheres cheios de poder, de autoridade, com sabedoria, com ousadia. Assim como Deus levantou Gideão, ele não temeu. Ele mesmo se considerando menor, ele ouviu a voz de Deus. Às vezes nos consideramos o menor da nossa casa, pequeno, fraco, mas o Senhor conta conosco, o Senhor conta com a minha vida, o Senhor conta com a sua vida, o Senhor conta com a nossa vida. Nada poderá nos deter, nada pode abalar os planos vivos de Deus. Foi Deus quem arquitetou o plano para a sua vida, vai se cumprir. Se Deus arquitetou planos, o plano do Senhor é antes que aconteça, antes que exista o plano, Deus já projetou, porque Deus é presciente. Antes que tudo exista, Deus já sabe. Oh, rebichofaço, rebicamanai. Deus sabia, lepleplopleplestui, que vidas iriam se sentir fracas, desanimadas, abatidas, dizendo, como eu enfrentarei um exército tão grande, como eu enfrentarei essa situação tão grande, tão difícil, que eu não posso resolver, solucionar. Aquilo que eu não posso fazer, eu entrego a Deus. Aquilo que você não pode fazer, entregue a Deus. Deixe Deus no domínio. Quando Deus está no domínio, aquilo que parece perdido, Deus faz acontecer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Agora, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha vida. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Para que você possa compreender, o mesmo Deus que operou no passado, que operou no chamado de Gideão, que fez um exército tão grande, uma multidão muito numerosa, e de encontro a 300 homens, e essa multidão veio a perecer, porque Deus estava com o seu povo e ninguém poderia batalhar contra o povo de Israel. No dia 17 de fevereiro de 2013, eu sofri um acidente de moto. Eu fui levado para o HGE, os médicos não me deram esperança de vida e eu fiquei 3 meses em coma. Durante esses 90 dias desacordado, respirando por aparelho, estavam meus familiares, juntamente com os irmãos e as igrejas que conheciam, orando e clamando, pedindo ao Senhor para que eu voltasse do coma. Depois de 3 meses, a enfermeira olhou para minha mãe e disse: procure um quarto isolado. Quando eu acordei, me passaram-se 10 dias. Depois me olharam para minha mãe, depois de eu estar no isolamento, e disseram: procure um quarto isolado, ele vai sair se alimentando por sonda. A minha mãe chorou abundantemente perante o Senhor para que eu não saísse me alimentando por sonda. E para a glória de Deus eu saí me alimentando normal. Coisas que eu não conseguia fazer, parecem básicas, mas eu não conseguia. Eu não conseguia me alimentar. Hoje eu me alimento com minha mão. Eu quando saí do cômodo para casa, eu me alimentava pastoso. E Deus foi aos poucos modificando. Hoje eu me alimento com qualquer alimento, com uma das minhas mãos. Deus tem feito grandes coisas. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Porque diante de tudo que eu passei, Deus trabalhou de uma forma grandiosa. Foi um período imenso na minha vida. Eu não andava, não falava. Os médicos eram neutros quanto ao meu andar. Falar, eu fui para a AP para aprender a falar, porque eu falava com bastante dificuldade, não dava para entender bem. Mas Deus foi pouco a pouco trabalhando, modificando, me exaltando. E eu tinha escala, não podia fazer hidroterapia. Mas assim que a escala sarou, eu fui para fisioterapia, para guarda beneficente, para beneficente, que era
fisioterapia, foi uma benção com o Dr. Paulo. Depois de lá, o Dr. Paulo, juntamente com minha prima Jéssica, me indicaram para o SESMAC, já tinha sarado a minha escala e foi uma benção no SESMAC. Eu andei pela área interna do SESMAC, lá tem uma rampa, e eu subi a rampa, desci a rampa depois de um tempo que eu não conseguia fazer, eu não conseguia andar, eles pegavam pelo braço, iam me levando e me instruindo. Eram 2 estagiários, depois ia um na frente e outro atrás. E o Dr. Jean dizia, cuidado com ele, porque se ele cair é outro traumatismo craniano. Mas Deus estava comigo, me segurando, me ajudando, me fortalecendo. Era uma maravilha. Depois, uma coisa que eu nunca pensei que um dia eu voltaria a fazer era andar. Imagine andar na rua. Quando eu olhei que eu estava atravessando uma pista, juntamente com aqueles estagiários do SESMAC, foram bênçãos em minha vida também, eu fiquei muito feliz. Então, tudo na vida é um processo, mas dia após dia, Deus vai mostrando a sua glória. Sabe por que a sua vida está difícil? Porque Deus quer que você conte a alguém o que você está passando hoje. Aquilo que você passa, tem alguém que está precisando ouvir o que você passou e o que Deus fez. Aquilo que você passa, não vai ficar somente no que está não, na dificuldade. Deus vai mudar a dificuldade e você vai contar as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para derramar sobre vidas que estão ouvindo. Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor não muda. Foi um trabalho. Eu tinha dificuldade de andar, também tinha a questão, eu não andava, cheguei sem andar no SESMAC. Aí depois de 2 anos de SESMAC, o Dr. Jean disse, é bom conciliar a hidroterapia, a fisioterapia com a hidroterapia. E minha mãe colocou na hidroterapia, na Albanize, e foi uma benção, a hidros, foi uma maravilha. Aí eu aprendi a andar, na água era maravilha, tanto eu andava indo como voltando, de frente e voltando. Deus é maravilhoso, trabalhou de uma forma sem igual. Eu, como não podia ir para a água, tinha uma cadeira lá elétrica que eu sentava nela e ela ia até a água e baixava. E eu descia. Depois, quando terminava novamente, era recolocada essa cadeira e eu saía da água. E a minha irmã Cal foi muito importante, que me levava para hidroterapia e fisioterapia. A minha mãe trabalhando e ela me levava. E Deus abençoou grandemente nesse processo. Deus fez grandes coisas. E eu tive algo surpreendente. Todos poderiam olhar para mim, dizer, esse nunca vai casar, não vai ter expectativas, a sua vida não vai melhorar. Pelo contrário, Deus preparou tudo. Aquilo que parecia impossível, Deus preparou. Deus preparou uma esposa abençoada,
que pudesse me entender, pudesse compreender os meus momentos fáceis e difíceis, porque quem sofre problema neurológico não é fácil. E Deus, ao tempo certo, colocou uma esposa abençoada. Primeiro começamos nosso namoro, depois fomos para o nosso noivado, e nosso casamento foi muito lindo no civil e no religioso. O meu irmão deu uma festa linda. Deus abençoe grandemente toda a minha família. A melhor coisa é termos família. A nossa família é tudo que temos abaixo do nosso Deus. Então eu quero lhe dizer que aquilo que parece difícil para você, entregue a Deus. O que parece sem solução, espera em Deus. Se alguma coisa está te afligindo, teu coração está amargurado, descansa. Deixa Deus trabalhar. Plavassuri mineplai. Eu lembrei de um hino que diz assim: deixa Deus resolver. Os mistérios de Deus não compete a nós. Ele cuida de você, mesmo quando você diz sem querer, já não suporto mais. Deixa Deus resolver, deixa o Senhor fazer, é bem melhor assim. Diga agora ao Senhor, essa causa é tua, resolves por mim. Deixa Deus resolver, Ele age no céu, no sol e na chuva. Ele é Deus em silêncio, é Deus de toda hora. Confia no Senhor, Ele vai resolver. Ele pecamanacho, teleplavassui, terremitio te fai, alabarai canaio, fonte me entreplaçui. Deus é grande. Se você entrar no meu canal do YouTube, o Anderson Martins Badu, lá você vai ver quando eu estava na hidroterapia e uma parte eu estava na fisioterapia. Não são vídeos longos, são vídeos curtos, mas você vai ver o agir de Deus. Tem uma parte até eu na hidroterapia, ainda sem poder andar, sendo carregado, e tem uma parte da hidroterapia eu já andando. Então Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Eu olhava para minha irmã Cláudia e dizia: Cláudia, irmã Claudinha, que é o jeito que eu chamo ela, todos esses estão andando e eu quando vou andar, ela dizia: Deus proverá, meu filho, em breve, não se preocupe, em breve. Ela disse assim: em breve, não se preocupe. Oh, Ramande, Reia, Sore, Mentio, Naia, Se. Tem coisas que parece que para você não tem. Você diz: isso aí eu tenho, isso aí é muito fácil ter. Mas para outra pessoa, ele já olha e diz: eu queria tanto ter só isso. E às vezes nós temos tudo e reclamamos de tão poucas coisas. Deus quer que você seja grato, louve, adore, bendiga, exalte. Estás aí com saúde, acordou, se levantou, eita, teve até como se espreguiçar, que maravilha! Tem como andar,
tem como falar, tem como fazer as coisas básicas e até coisas difíceis fazes. Por que reclamas? Por que não pensas na vida? Porque o dono da vida é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que a cada dia nos achegarmos a Jesus, estarmos debaixo das asas de Jesus. O Senhor quer nos abençoar com bênçãos tais. Não existem palavras para descrever o amor de Jesus por nós. Todos nós estávamos mortos em pecados e delitos. O Senhor não olhou porque estávamos mortos, porque estávamos distantes. Mas Ele disse: eu quero os que estão distantes, eu quero os que estão afastados, eu quero os que estão desviados, eu quero os que estão longe de mim, eu quero aqueles que estão turbados, amargurados, entristecidos. Deus quer. Alabanto e tefor que manassui. Mas uma coisa que Deus não quer que você deixe ou esqueça é de falar com Deus. Fala com teu Deus. Fala com o teu Senhor. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus do presente, é o Deus do porvir. A tua história não só vai ter início, ela vai ter início, vai ter meio e vai ter fim. Ai, orei de Rebeca, mandore blevassar que me narrai. Quiseram colocar um ponto final. Ou quem pretendiam, achavam que podiam colocar um ponto final na tua história. Mas quem escreveu a tua história não foram os homens, não foram outras pessoas, não é o inimigo que escreve a tua história, mas é o nosso amigo fiel, é o nosso Deus que está conosco dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Aretite plubandure mi refor caminhonai. Deus é tão maravilhoso que eu tenho até uma perna encurtada. A perna encurtada, se você erguer ela, dói. Não é fácil a perna encurtada, você não pode se ajoelhar. E um certo dia eu estava na casa de um pastor, pastor Valdemar, e deu vontade de ajoelhar, eu ajoelhei. Só que eu ajoelhei porque eu ouvi como fosse, era a voz de nosso Deus falando: se ajoelhe. Eu disse: eu não posso. Aí a voz falou: se ajoelhe. Aí eu disse: eu não posso. Aí falou: se ajoelhe. Aí eu peguei e me ajoelhei. E de noite era o culto. E todo mundo entrando. A primeira coisa que eu queria fazer era me ajoelhar, para mostrar o quanto Deus é fiel. E muita gente não entendia, mas quando me ajoelhei foram lágrimas, só alegria, só bendizendo o nome do Senhor. E eu lembro que uma certa vez o fisioterapeuta disse para mim: olha, essa perna encurtada, isso é o lado médico, ele tem que dizer, né? Essa perna encurtada, você vai ter melhoras, vai ficar com melhoras, mas boa nunca. Hoje eu me ajoelho, hoje eu chuto, hoje eu ergo a perna, hoje eu faço tudo. Então minha perna está normal, glorificado seja o nome de Jesus. Glórias ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.
Obrigado, Senhor, por tudo.